Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Nós vamos estudar um tema relevante, um tema pouco estudado, que é entender a profecia, entender a revelação, a doutrina das últimas coisas, a escatologia, a partir do livro de Salmos. E é interessante que o articulista da lição, ele traz em dois momentos. Hoje nós vamos ver a primeira parte e na próxima semana nós vamos ver a segunda parte. E para que nós possamos entender esse tema, nós vamos fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Que coisa maravilhosa, né? O profeta, ele enxerga, João, ele enxerga, ele tem uma visão. Eu vi o Cordeiro no Monte Sião, né? Que coisa maravilhosa. O que isso significa para nós? E quando nós trazemos esse discurso, essa análise, essa reflexão, esse conhecimento no contexto do livro de Salmos, né? O contexto do monte de Deus, o lugar onde Deus habita, a representação disso no Monte Sião. E é importante destacar que, além de sua função como inário, a ser usado em culto público e privado, o livro de Salmos é um livro eminentemente profético, escrito por profetas. Em uma outra lição, nós estudamos a relevância e a importância desse livro. Não é simplesmente um livro de poesia, um livro de reflexão, vamos dizer, mais do ponto de vista para o cunho de aconselhamento, mas é um livro que nos traz uma reflexão profética nas suas linhas e entrelinhas, que nos ajuda a compreender o trono de Deus. E é importante destacar que os autores do Novo Testamento o usaram como um texto profético para provar que Jesus era o Messias. Por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo 33, e Hebreus capítulo 1, versículo 8, nos traz essa reflexão. Portanto, é importante destacar que o livro de Salmos não se limita apenas a profetizar sobre o ministério terreno de Jesus. Ele é rico em vários temas relacionados à história da redenção. E nisso que nós estamos colocando, nós iremos refletir alguns tópicos que são importantes. Primeiro, o Salmo 122, que nos mostra o santuário celestial. O Salmo 15 e o Salmo 24, que mostram o Monte Santo de Deus. O Salmo 119, que exalta o nome de Deus. E o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. O Salmo 5, que mostra os redimidos. E nós temos o Salmo 51, a proclamação do Evangelho. Então, dentro desses 5 tópicos, é que nós vamos ancorar a nossa análise, a nossa reflexão, para que você que esteja nos acompanhando possa refletir sobre o que nós estamos dizendo, aprofundar e, acima de tudo, se você não conhece, você passar por uma leitura mais ampla, para que assim você conheça o maravilhoso plano da redenção. Então, o primeiro tópico, o santuário celestial. Salmo 122, versículo 1, um salmo muito conhecido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ao estudarmos os detalhes do santuário e templo de Israel, vemos como Deus se relacionava com o seu povo e como o plano da redenção ele foi ensinado. E, meus queridos, ao mover a arca, Davi centralizou a adoração divina em Jerusalém, porque ali estava a casa de Deus. E a casa de Deus, ela tem uma história, né, através dos símbolos, através daquilo que representava. E Deus estabeleceu o santuário no deserto para o povo. E depois da morte de Davi, Salomão conclui o templo. E ali estava a casa de Deus, edificada para adoração, edificada para ser o lugar de encontro com Deus. Ali estava a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus simbolizada no Shekinah. Isso é extremamente importante para a nossa reflexão. E, portanto, o que é que pode nos ensinar o Salmo 122? Ele aponta profeticamente para o ajuntamento
dos redimidos da Nova Jerusalém, para adorar no santuário celestial, aquele que é o santuário real, o santuário celestial, o lugar da morada de Deus. E, meus queridos, o Apocalipse, ele oferece várias visões concernentes ao santuário celestial, do qual o tribunal, que representa a terra, está excluído. E quando nós transportamos aqui disso aí, há um significado muito importante nesse santuário, porque o Apocalipse fala de todos os elementos que havia no santuário aqui da terra, que havia no templo de Salomão, e você vai encontrar exatamente apresentado também no livro do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala do candelabro. Apocalipse capítulo 8, versículo 3, capítulo 14, versículo 18, capítulo 16, versículo 7, fala sobre o altar, o altar de incenso, que era um altar de ouro. E, meus queridos, e nós temos Apocalipse 11, 19, nos fala sobre o que é a Arca da Aliança, o candelabro e o altar de incenso, eles estavam onde? Estavam no lugar santo, juntamente com a mesa dos 12 pães. Mas dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Quando nós examinamos o Salmo 122, podemos apreciar também outros temas ligados à mensagem do Apocalipse: o louvor, o juízo, a paz e a segurança. Tudo isso está ligado, né, quando nós estudamos, quando nós fazemos uma leitura atenta no Salmo 122. Aleluia, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso transporta para a gente para algo muito mais além. O Salmo 122 eleva a todos nós o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa adoração para o Apocalipse. Porque é exatamente ali no Apocalipse onde é mostrado o santuário de Deus, o santuário celestial. E toda vez quando nós conectamos ali o livro de Salmo, e aqui especificamente o capítulo 122, a exatamente o livro do Apocalipse. E, meus queridos, tem um texto no livro Patriarcas e Profetas, na página 324, que diz o seguinte: Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor estabeleceu e não o homem, como diz Hebreus, capítulo 9, versículo 9, versículo 23, e capítulo 8, versículo 2, que diz: foi permitido contemplar o lugar santo do santuário celestial. E viu ali 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representado pelo calendário de ouro, e pelo altar de incenso, o perfume do santuário terrestre. Ali ele viu a arca do seu pacto, representada pela arca sagrada, constituída por Moisés, para guardar a lei de Deus. Moisés fez o santuário terrestre, segundo não o que ele quis fazer, segundo não o projeto seu, mas segundo o modelo que ele foi apresentado. E João diz que viu o santuário celestial. Esse santuário no qual Deus oficia em favor de todos nós. O grande original, do qual o santuário constituído por Moisés é uma cópia. Por isso nós precisamos refletir. Por isso, quando o Salmo ele diz: aleluia, que quando disseram vamos à casa do Senhor, ele está levando para a gente para o santuário celestial. Salmo 15, versículo 1, próximo texto, o Monte Santo. Senhor, quem habitará no teu santo monte, nos diz o Salmo, capítulo 15, versículo 1. O Monte Sião é ocupado da cidade de Jerusalém, e por extensão foi usado para nomear a coluna do templo, originalmente chamado Monte Moriá. Foi estabelecido ali, também é chamado de Montanha Santa, porque é símbolo do trono de Deus. E quando nós estudamos e quando nós refletimos sobre o Monte Santo, eu disse: quem habitará entre o Santo Monte? Os escritos proféticos é usado para definir o lugar onde os redimidos estariam reunidos. Isaías capítulo 37, versículo 32, Salmo 74, versículo 2, Apocalipse 14, versículo 1.
Quem deve estar em conexão com Jesus? O Salmo 15 e o Salmo 24, que nos traz essa pergunta, define muito bem as tarefas daqueles que são dignos de estar lá. Então, primeiro, no Salmo 15, versículo 2, quem anda em integridade, faz justiça e não muito, você habitará no monte santo de Deus, habitará no seu tabernáculo, estará com o Senhor. Isso também vai estar. Segundo, quem não calunia, não prejudica o próximo, não se deixa falar. É no Salmo 15, versículo 3. E no Salmo 15, versículo 4, aquele que ama, aqueles que têm a vez e não mudam, mesmo que seja prejudicado, ele permanece fiel ao Senhor. Quarto ponto. Salmo 15, versículo 5. Aquele que não ama o dinheiro e não pode ser subordinado. 24, Salmo 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não é pureza, que não é mentiroso. Agora, eu não é sozinho atende todos esses requisitos. Todos esses requisitos. Portanto, só podemos estar lá por causa da graça de Jesus. Só pela graça e pelo poder de Jesus. Nós não fazemos esses 5 pontos que são destacados no Salmo 15 e no Salmo 24. Nós não fazemos isso para ser salvo. Nós fazemos isso porque nós somos salvos em Jesus Cristo. É por isso que nós poderemos habitar no Monte Santo de Deus, por causa dele. A Bíblia toda é um filme todo especial, um plano de redenção, um plano de resgatar a humanidade caída. No livro Atos dos Apóstolos, 452, Ellen G. White diz: a visão do profeta os coloca, os reunidos diante do Monte Sião, cingidos para o serviço sagrado, vestidos de linho branco, para a justificação do sangue. Mas tudo aquilo que serve do sangue, deve primeiro seguir na terra. Não tem inquietação de capricho, mas tem confiança, amor e obediência voluntária. Sabe o seu papel, assim serve o povo de Deus, para estar com Deus no Salmo 15, para estar no meio do santo de Deus. Meus queridos, Salmo 119, versículo 55. Senhor, a tua lei. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquilo que o salmista diz, aquele Salmo 119, versículo 55, de conexão com o que eu falava antigamente. Nós não somos fiéis para ser, nós somos fiéis porque somos obedientes à lei, não para se salvar, mas porque já é salvo em Cristo Jesus. E o que é que nós poderíamos considerar nesse tópico, o nome de Deus? O Monte Sião também está intimamente ligado ao nome de Deus, conforme Apocalipse 18, verso 7, Apocalipse 14, verso 1. O nome, especialmente nos tempos bíblicos, estava associado ao caráter de uma pessoa. Assim, um sobrenome, né? E a gente vai entender bem isso. Portanto, o nome de Deus, escrito na testa dos remidos, vai além das 4 letras do hebraico, que o define, né? Então, o tetragrama YHV, que descreve o nome de Deus, que não era nem pronunciado, esse nome revela o caráter de Deus. O nome de Deus é o seu caráter único e irrepreensível. Eu sou o grande eu sou. Seu nome, que é seu caráter, é sua glória e sua bondade. E, meus queridos, é importante destacar que ninguém, naquele tempo, tinha sobrenome. Se você era... Jesus era conhecido pelo quê? Pelo lugar, pela filiação dele, né? Jesus era conhecido por Jesus de Nazaré, porque ele passou a juventude dele em Nazaré. Então, a pessoa era identificada por alguma coisa. E quando o salmista evocou o nome de Deus, meditou no seu caráter. Ele foi dominado pelo desejo de cumprir a lei de Deus. E quando ele diz assim, Senhor, lembra-me do teu nome. Em outras palavras, quando eu lembro do teu nome, eu quero cumprir a tua lei. Porque a lei de Deus revela o caráter de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, como dito, revela em toda integridade o caráter de Deus. O nome de Deus está escrito na testa daqueles que amam
e desejam a sua lei. É por isso que nos últimos dias os justos vão receber o selo de Deus na sua testa, porque revela que você vai ter um caráter daquele que Deus está te preparando para você morar no céu. Olha que coisa maravilhosa. Em Sign of the Times, Ellen White diz, Sign of the Times, essa revista, 12 de dezembro de 1895, diz o seguinte: a glória de Cristo é o seu caráter. Seu caráter é uma expressão de sua lei. Ele cumpriu a lei em todas as suas especificações e, por sua vida, proveu ao mundo um modelo perfeito de que a humanidade pode alcançar pela cooperação com a divindade. Em sua humanidade, Cristo dependia do Pai, assim como a humanidade agora depende de Deus, para que o poder divino atinja a perfeição do caráter. Que coisa maravilhosa, né? Nós atingirmos aquilo que Deus deseja que nós atingimos. Ele é, e quando nós estamos olhando para ele, né, nós refletimos a sua imagem. E agora o próximo tópico da lição, os redimidos. Salmo, capítulo 5, versículo 4, que diz: pois você não é um Deus que se deleita na maldade. Os ímpios não habitarão contigo. Não vai, a gente já viu quem é que pode habitar, segundo o Salmo, capítulo 15, nós já vimos quem é que pode morar com Deus. E nós vimos anteriormente a necessidade de que o nome de Deus esteja impresso no nosso caráter e na nossa vida. E veja bem, no Salmo 5 mostra uma fonte de contraste entre aqueles que aceitam a Deus e aqueles que o rejeitam. Esse salmo antecipa a definição de dois grupos opostos nos tempos do fim: aqueles que recebem o nome de Deus ou aqueles que recebem o nome da besta. Eu disse anteriormente que aqueles que expressam o caráter de Deus vão ver o selo de Deus na testa. Ou seja, existem dois selos: o selo de Deus e o selo da besta. Então, ou você recebe o nome de Deus ou da besta. O nome da besta não habitarão com Deus, aqueles que têm o nome da besta. Eles adoram a besta. Eles são mentirosos, são castigados e blasfemam contra Deus. Entendeu? Esses são aqueles que recebem o número da besta de 666. Porém, aqueles que recebem o selo de Deus, recebem o nome de Deus, porque refletirão o seu caráter. Primeiro, habitarão com Deus, adorarão a Deus, eles não mentem, serão redimidos e proclamam com júbilo a salvação. Eles têm prazer na salvação. Então, meus queridos, vai ter apenas dois grupos: os que têm a marca da besta e os que têm o selo de Deus vivo. Que grupo nós estaremos? Eu convido você, a todos nós, para que nós possamos reconhecer quem é esse Deus e recebermos o seu selo em nossa testa. E, meus queridos, e para que nós possamos refletir sobre isso, o livro Testemunho para a Igreja, volume 7, página 232, Ellen White diz o seguinte: surgirão dificuldades que testarão sua fé e paciência. Enfrente-os corajosamente. Olhe para o lado bom das coisas. O céu está cheio de alegria. Ressoa com louvores prestados àquele que fez um sacrifício tão maravilhoso para a redenção da raça humana. A igreja desta terra também não deveria estar cheia de louvor? Os cristãos não deveriam espalhar por todo o mundo a felicidade de servir a Cristo? Se você cometeu um erro, transforme sua derrota em vitória. Se bem aprendidas, as lições que Deus envia fornecem ajuda oportuna. Coloque sua confiança em Deus. Ore muito e acredite. Se você confiar, esperar, acreditar e se agarrar à mão do poder infinito, você será mais do que vencedor. Digo, eu e você seremos mais do que vencedores. E mais um tópico aqui da lição, para que nós possamos entender esse tema maravilhoso: a proclamação do Evangelho. Salmo capítulo 51, verso 13. Então ensinarei os transgressores os vossos caminhos, e os pecadores se voltarão para vós. Meus queridos, não podemos enganar a nós mesmos. Somos todos pecadores e todos necessitamos da glória de Deus, da graça de Deus. Como pecadores, nós não somos dignos a proclamar o Evangelho da salvação. Esse era o sentimento de Isaías. Como nós estudamos semana passada, Isaías 6,5. Ele se aproximou tanto de Deus que ele viu o pecado dele,
O rei Davi, também no Salmo 51, enxergou com muita profundidade o pecado dele. E, portanto, e agora? Qual será o nosso destino? Né? Se tanto Davi quanto Isaías, eles sentiam que não eram puros para estar ali. A boa notícia é, nossa experiência pode ser a mesma experiência desses dois homens. Ambos foram perdoados de seus pecados e ambos começaram a proclamar a mensagem de Deus ao mundo. Da tríplice mensagem que é proclamada ao mundo, na última geração, as duas últimas são chamados para nós abandonarmos o pecado. A primeira mensagem angélica é aquela mensagem que nos chama para proclamar o evangelho, mas as duas últimas mensagens, aquela de deixar a Babilônia, aquela mensagem que traz para a gente a certeza de que caiu Babilônia, e a outra mensagem que nos adverte para não recebermos o seu número na festa. Meus queridos, essas mensagens, elas nos conduzem para algo maior, algo melhor. Por isso, é essencial que, antes de apontar o pecado, se anuncie a solução, através da primeira mensagem, o Evangelho Eterno. Mais um texto aqui, meditação, Maranata, o Senhor vem, de Ellen White, de 29 de junho, diz o seguinte: em breve as profecias do capítulo 18 do Apocalipse serão cumpridas, que é aquela profecia que fala sobre a terra vai estar cheia da graça de Deus. Fiz esse parênteses. E ela continua dizendo: durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, o outro anjo descerá do céu com grande poder, e a terra será iluminada com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão abundantemente os instrumentos humanos consagrados, que homens e mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com conhecimento de Deus, e com a sua glória insuperável, como as águas cobrem o mar. Que mensagem maravilhosa, que mensagem extraordinária, meus queridos. Em livro Educação, página 113, veja que coisa maravilhosa que diz Ellen White. E, meus queridos, que coisa maravilhosa, né, nós sabemos que nós temos essa oportunidade dada por Deus, oportunidade de recebermos o plano da salvação gratuito para nos restaurar a imagem do nosso Deus. É por isso que, diante de Deus, aquele grupo que, visto simbolicamente como os 144 mil do versículo que nós lemos inicialmente, ele estará diante de Deus, proclamando, agradecendo e se alegrando diante do Senhor. Que é que nós podemos dizer, como nós podemos concluir o que a Bíblia nos diz no livro de Mateus: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está nos chamando, Deus está nos convidando, Deus quer nos dar o maior de todos os presentes dados à humanidade. Deus está nos dando o plano da salvação. Jesus está chamando a mim e a você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E que Deus continue te abençoando sempre. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar. Nesse momento eu convido você para que nós possamos fazer uma oração. Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos porque de uma maneira maravilhosa e especial nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Senhor, perdoa os nossos pecados, conduz-nos, Senhor, para a vitória. Conduz-nos para que nós possamos, Senhor, termos a nossa vida restaurada, para que nós possamos um dia estarmos diante de Ti. E a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós queremos estar em Sião, lugar representado como um novo céu, uma nova terra, e perto do Teu trono, para que adorar e para que agradecer. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a direção do Teu Santo Espírito, para nós não perdermos essa oportunidade, a oportunidade de recebermos a salvação. Obrigado por tantas pessoas que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por mais uma vez acompanhar o nosso canal. Dê um like. Nesse momento também, que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Então, compartilhe também o nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém.